a todas e né, nossa palestrante convidada. E para dar início ao evento, eu queria pedir a todos que para manter os microfones e as câmeras desligadas. E também para qualquer dúvida que vocês mandem pelo chat, que a gente vai organizando para que a Lia responda. E, por fim, para lembrar todos de preencherem o formulário de check-in que a gente disponibilizou na bio do Instagram. E depois a gente vai disponibilizar o de check-out ao final da aula, para que a gente possa validar as presenças e mandar para o CAEX para que sejam gerados os certificados. E é isso, eu passo a palavra para a Lia agora. Lia, boa noite. Você está conseguindo ouvir a gente? Está tudo bem? Acho que o seu microfone está desligado. No Meet. Pronto. Tá tudo bem, tá tudo bem. Isso, você quando vocês quiserem. Tá, você pode fazer uma breve apresentação. Eu só vou fazer uma colocação aqui. Eu sou a professora Érica, sou tutora do PET. O Grupo PET está honrado em te receber e a gente te acompanha o seu trabalho aí no Instagram, sou sua fã, acompanho bem seu trabalho aí. Para nós é uma alegria te receber, tá? Então, queria, de antemão, já te agradecer pela disponibilidade, por tirar esse tempinho para a gente, né? Agradeço muito em nome do PET Enfermagem, em nome da Escola de Enfermagem, em nome da Unifal, né? E vou pedir para você fazer uma breve apresentação aí do seu trabalho, antes de começar a apresentação do curso. Tá. Boa noite, muito obrigada, professora Érica, pelo convite. Muito obrigada a todas e todos que tiraram um tempinho para vir aqui. Eu que me sinto muito honrada por ter sido convidada. A minha parceria com a Unifal é sempre muito legal. Eu sou professora aí na pós-graduação de acupuntura, então de vez em quando eu estou aí dando umas aulinhas, e sempre muitíssimo bem recebida, professora Josi, professor Marcelo e outros. E agora com vocês, né, aí com o pessoal da enfermagem. Então, na figura da professora Érica, eu quero agradecer esse convite e me senti muito honrada. A procura também foi alta, fiquei muito feliz. Espero retribuir para vocês esse carinho. Com relação ao início, eu tenho aqui, se a Paloma fizer o favor aqui de entrar em Ventosas, eu gostaria de já começar a apresentação, pode ser? Porque aí eu já faço a sequência, já me apresento, falo um pouquinho da parte histórica e a gente já entra mesmo, apresenta um pouco do que é a Ventosa, me apresenta e aí a gente já deslancha na teoria, pode ser? Claro. Então, antes só eu quero dizer que eu tentei fazer essa aula, essa é uma pocket aula, né? Porque o curso de Ventosa, ele tem 6 horas, nós vamos fazer em 2, então nós vamos aqui dar uma passadinha, mas eu queria trazer um conteúdo que, embora fosse resumido para caber em 2 horas, tivesse relevância e tivesse um pouquinho de prática, né? Claro que eu não vou formar ninguém aqui, ventosa terapeuta, né? Precisa de mais um pouquinho de tempo, mas eu queria deixar alguma coisinha prática. Já dá para brincar de maneira segura, né? De maneira segura. Então, eu fiz a primeira parte é teórica, porque eu gosto muito de falar nos cursos da área da saúde, onde eu sou chamada a conversar, eu gosto muito de falar da fisiologia chinesa, da visão de corpo da China, da cultura chinesa sobre o corpo, desse olhar,
né? Porque eu acho que isso é a porta de entrada para drogas mais fortes, como uma especialização em acupuntura, por exemplo. Né? É muito interessante, porque, pelo menos para mim, né, que vim de uma universidade muito forte, mas bastante tradicional, né, assim, nos conteúdos, eu fiz Unicamp, então eu não tive essa experiência de conhecer o corpo dessa maneira, essa outra explicação, né, que também dá certo, que também tem bons resultados. Então, eu vou falar um pouco dessa parte teórica, e já faz uns anos que eu tenho feito isso. Amanhã é o 4º ano seguido que eu vou dar essa aula, um pouquinho maior, porque aí eu tenho um tempo para falar só da medicina chinesa, na Faculdade de Odontologia da Unicamp, na aula de graduação deles. E aí a gente entra um pouquinho na ventosa especificamente dentro dessa lógica chinesa, porque existem muitos usos para a ferramenta da ventosa, e aí eu vou fazer uma parte prática. Aí eu vou chamar 2 ajudantes, a Vitória e a Elis, que são as minhas filhas. Uma é a cinegrafista, a outra vai ser a modelo, e a gente vai eu vou mostrar uns materiais diferentes que eu tenho aqui também, eu organizei para vocês, para mostrar para vocês, e também vou fazer rapidinho uma prática, ok? Vamos nessa? Então vamos lá, Paloma, muda para mim, por favor, como usar. Bom, primeiro, essa imagem, a ventosa, ela ficou muito conhecida no Brasil, não só no Brasil, mas em todo o Ocidente. Pode entrar lá, viu, Paloma? Pode entrar no Onde Usar. Esse é o Michael Phelps, é um dos maiores atletas do mundo, um batedor de recordes, né? Se eu não me engano, ele é o maior medalhista olímpico, e vocês veem umas marcas roxas pelo corpo dele naquela imagem, que é o uso da ventosa às vésperas da Olimpíada de 2016, que foi aqui no Rio de Janeiro. Então, se você pensar que esse atleta medalhista, cada braçadinha dele, milésimos de segundo, vale bilhões de dólares, né? É muito dinheiro, é muito poder, é muita coisa envolvida. Então, ninguém pôs a ventosa nele inadvertidamente, né? Se fizeram isso à véspera dele competir, é porque tinham muita certeza do que estava fazendo. E essa imagem, eu vou falar aqui do meu currículo e vou mostrar a importância dessa imagem anterior do Michael Phelps, até na minha vida, como marcou, tá? Então, começando, a gente vê o uso, quais são os usos que a gente pode dar para a ventosa, né? E aí tentar fazer uma relação um pouquinho com áreas da enfermagem. Eu sei que tem algumas pessoas que vão optar pela área de estética, né? E a acupuntura, a ventosa, por exemplo, ela pode ajudar no tratamento, na redução da gordura abdominal. Pode ir colocando, são vários itens, por favor, Paloma, vai dando enter. Isso. A ventosa, esses são títulos de trabalhos que eu peguei. Ixi, tá ruim para vocês? Tá super ruim para mim. Eu vou entrar até aqui. Tá bem embaçado. Oi? Tá bem embaçado. Acho que tá ruim para todo mundo. Vamos sair e entrar da apresentação, Paloma? O que você acha? Quem sabe dá certo? Se não, eu vou pegar uma apresentação. Bom, aí já está no outro computador. Deixa eu ver se eu tenho uma apresentação baixada aqui. Eu vou recortando ela, porque vai ficar melhor. Desculpem, viu, gente, esse contratempo. Que eu descobri essa semana que o problema era esse. Pronto. Obrigada, Paloma. Então, ó, quem vai para a área de estética, a ventosa ajuda bastante, né? Alívio de estresse. Então, quem vai para atendimento, tem alguns projetos de enfermeiros, até tem um aqui em Tapiratiba com a Jaqueline e o William, eles foram meus alunos de ventosa, eles têm uma mini clínica de terapias complementares, e eles usam muito a ventosa nessa clínica deles, é muito legal. Então, no alívio do estresse, né, tratamento de insônia, flexibilidade de cadeia posterior, o que ajuda a reduzir dores, né, colabora bastante. E
desarmar, tirar pontos gatilhos dos músculos, e então é um alívio para dor para paciente com estresse. Então são coisas, eu conversei com uma amiga minha que foi para a China comigo, que é enfermeira, e ela me disse que existem alguns projetos de inovação hospitalar em que as enfermeiras têm usado nos pacientes internados a ventosa, são pontuais, né, claro, mas que tem acontecido de usar a ventosa não invasiva, sem a sangria, que é a que vamos tratar aqui hoje, né, para ajudar em todas essas questões em pacientes que estão internados. Então, ajuda na insônia, reduz o estresse daquele paciente que às vezes está muito tempo ali no hospital, etc. Dores, né, de ficar sempre na mesma posição. Então, soma ao trabalho do fisioterapeuta, né, oferece um cuidado especial para esse paciente. Pode passar, por favor. Acho que tem até mais uma aí, não. Pode passar para frente. Aí, dor lombar não específica persistente, que é aquela que todo mundo tem. E aí, na área da saúde, eu gosto muito porque é uma área que é super verdade, né? Quanto mais a gente é capaz de ajudar os outros, mais sucesso a gente tem em todas as áreas da nossa vida, financeiro, emocional, de vontade de viver e de trabalhar. Então, essa área que a gente escolheu, gente, é muito legal. Pode passar. E eu espero colaborar uma gotinha aí no sucesso de vocês. Olha que incrível essa responsabilidade. Que orgulho. Pode dar mais um clique que vai aparecer o meu currículo. Isso. Esse é o meu currículo duro, mas eu gosto mais de contar ele com imagens. Né? Então, essa imagem aqui embaixo, eu no meio de dois chineses, o Dr. Sun e o Dr. Duque, sou eu como única mulher e única estrangeira, estrangeiros, né, no centro de treinamento da equipe de futebol Shandong Luneng, que é uma equipe chinesa, onde a medicina ocidental, ela é subordinada à medicina oriental. Então, existe um médico, mas ele é subordinado ao médico chinês, porque lá é um curso superior em medicina para a pessoa virar acupunturista, né? Ela pode fazer medicina ou medicina chinesa, né? E aí, então são dois médicos, o da esquerda mais alto, ele é o médico-chefe da equipe, e o da direita é professor da ortopedia da Universidade de Shandong, que é uma universidade que eu também já estudei, mas não tinha encontrado com ele. E aí os dois vieram para a pré-temporada do Sub-20 aqui para a Argentina, e eu ia para a China, eles tiveram um contratempo, o chefe teve que sair da China e vir para a Argentina de última hora, e eu acabei fazendo esse estágio chinês na Argentina. Foi uma oportunidade, isso foi em 2018. Em cima, vocês estão vendo esse cabelo meu para cima, na China, esse é a foto de 2016, era assim que o meu cabelo ficava, porque é aquela época do ano das monções, que é muito quente, muito chuvoso, então meu cabelo, ele só ficava assim, tipo uma torre. Se vocês observarem, a imagem tá ficando uma porcaria, né? Eu acho que eu vou apresentar do preze baixado aqui, porque vocês vão perder, eu vou ter que me virar um pouquinho para adaptar, pode ser, Paloma? Ou só para mim, que tá bem ruim a imagem? Claro, pode mudar sim, Lia. Tá bem ruim, sim. Tá perdendo a qualidade. Tá. Pode ser sim, Lia. Já tirei aqui para te dar o espaço. Tranquilo. Vocês estão vendo a minha apresentação agora? Ainda não. Tá pegando? Foi. Agora tá sim. Vamos ver se a qualidade fica melhor, porque esse era do mês passado, quando eu ainda pagava essa porcaria de licença. Pronto. Então, eu vou voltar aqui para a gente falar justamente do meu currículo, né? Então, esse é o meu currículo duro, tá aí na imagem, quem quiser ver agora, acho que vocês devem estar enxergando um pouco melhor. Eu, Dr. Sun, Dr. Duque, e aqui em cima, a gente vai até ver essa imagem melhor. Olha
vocês estão vendo que tem um monte de ventosa. Aqui eu estou num hospital, né? Esse aqui é um médico chinês, ela é uma aluna do 5º ano. Não, ela está de máscara, mas não era ainda na pandemia. Essa foto é de 2016, é porque lá tem bastante poluição e as pessoas têm o hábito no Oriente de usar máscara, tá? Mas ainda não era pandemia. Aqui são as ventosas de vidro, no canto inferior esquerdo, mas vocês estão vendo o que eles estão usando lá? No lugar, nas costas de um paciente dentro de um hospital? Isso é em Shandong, Jinan. Eles estão usando xícaras, uma sem asa branca e a outra xícara com asa. Ou seja, se vocês não tiverem muitos equipamentos, quem tiver uma boa caneca e um garfo comprido, eu vou ensinar a fazer uma ventosa já para a família, tá bom? Aqui sou eu recebendo os 2 diplomas na China. Essa é a senhora que está na minha esquerda, é a presidente da Federação Mundial de Acupuntura de Pequim, e ali é treinamento avançado em acupuntura e fitoterapia. Eu e o Dr. Duque, aqui em 2016, eu em aula, essa é a forma chinesa de tirar foto de aula, 2016, Shandong, e aqui sou eu em alguns cursos que eu dou para profissionais da área da saúde, que não precisa ser necessariamente acupunturista, e também para acupunturistas, né? Então, eu dou o curso de ventosa terapia chinesa e o curso de auriculoterapia para profissionais da área da saúde que não são acupunturistas. E para acupunturistas, eu dou aula tanto na pós-graduação, quanto aí na Unifal, quanto eu dou aula de técnicas avançadas para tratamento de dor. Aqui é a Kubuda, lá em Jinan, olha o cabelo de pé. Bom, então esse é um pouquinho meu currículo. Eu sou graduada e mestre em Educação Física pela Unicamp e eu também tive a oportunidade de fazer 4 estágios chineses, 2 em Pequim, 1 em Shandong e 1 no Clube Shandong Luneng, embora eu estivesse na Argentina, foi um estágio chinês. Então, toda a base, né, da ventosa, que a gente vai ver aqui, a gente vai entender um pouquinho melhor isso, é que água parada apodrece. Então, tudo lá na China parte de ou muita coisa, parte de um ditado que eles já têm, eles têm ditado para muita coisa. E um deles é esse, água parada apodrece. Então, a ventosa, ela tem o poder de mobilizar água, líquidos orgânicos e chuê, que é o sangue, né? E aí eles acreditam, e eu confirmo na prática clínica, que promove uma limpeza do sangue, no caso dessa sangria. Isso aqui é um tratamento excelente para herpes zoster. Vocês veem que está bem na região onde costuma pegar. Se a gente consegue fazer esse tratamento no início dos sintomas, bem no comecinho, é muito interessante, é muito mais eficiente do que o tratamento ocidental para herpes zoster. Outros tratamentos, a medicina ocidental seja superior, por exemplo, tratamento de infecções, etc., né? Não é uma competição, apenas eu estou apontando que é muito eficiente para o tratamento de herpes zoster. Então, ele auxilia a neovascularização, que é isso, ele movimenta água e líquidos, né? Circula o Qi e é importante na desintoxicação. Como que ela é feita lá na China, né? Ela pode ser feita com as ventosas acrílicas, mas aqui é porque é o time de futebol Shandong Luneng e eles têm dinheiro para comprar ventosa acrílica. Para a gente parece que a ventosa acrílica é mais barata, porque ela não é cara, mas lá é muito mais cara, porque um médico que atende normalmente no hospital, ele vai usar essa ventosa de vidro porque ela é inquebrável, que a ventosa acrílica, ela acaba ficando muito cara, porque ela é raro, ela é resistente, mas ela quebra. Lá eu atendo 2 pacientes por hora, eu tenho 2 salas. E eu já quebro ventosa, vocês vão ver o tanto de ventosa diferente que eu tenho aqui, os copinhos, né? Lá um médico chinês, ele atende até 8 pacientes por hora. É uma loucura, porque todo mundo tem acesso à saúde, a saúde é subsidiada, e as pessoas frequentam mesmo e valorizam, então é realmente uma loucura. Por isso, por uma questão econômica, eles preferem a de vidro. E alguns preferem as canecas, porque ela é mais macia na pele, a hora que pega a pressão. Aqui sou eu e meu cabelo, já mostrei essa foto.
E aqui é uma ventosa, tá vendo? 2 pacientes simultâneos, é uma ventosa eletrônica. Eu tenho uma pequenininha de gatilho, eu vou mostrar para vocês, mas essa é profissional lá de Shandong, do Hospital de Shandong. Aqui já foi. Ah, não, volta. Aqui. A ventosa, a gente sabe que no Oriente ela tem milhares de anos, né? Feito em copinhos de bambu. E aí, com o fogo, faz a pressão. Eu vou ensinar vocês com a ventosa de vidro. E é assim, 5.000 anos tem descrito o uso de ventosas, né? E aqui no Ocidente? E para a gente, para a nossa medicina, será que ela é uma novidade? Ela não é uma novidade, né? Essa foto aqui, essa imagem é uma reprodução de uma tela do Debré, que é um pintor francês que veio junto com as caravelas portuguesas para retratar o que acontecia no Brasil, porque não tinha foto, né? E aí essas imagens iam lá para Portugal para mostrar, olha, para o imperador, para o rei, para os nobres, como era o Brasil, como é que era essa colônia que eles não vinham, né? E aí uma das imagens, e algumas delas, né, mas eu selecionei uma, mostra nas ruas, né, pessoas que foram escravizadas na África, que certamente tinham um conhecimento importante de medicina, porque lá eles pegaram todo mundo, pegaram médicos, pajés, reis, todo mundo e escravizaram e trouxeram aqui para o Brasil. Então, olha o conhecimento que eles já tinham, ele está fazendo uma sangria aqui na testa, colocando ventosas em determinados pontos. Essa ventosa dele é um pedaço de chifre de boi, então era comum nas ruas do Brasil, né? O Debré, em algumas pinturas, ele recorta isso. Ele coloca essa imagem. Também a gente tem reclames do Estadão, como chama? Esse anúncio das bichas chegando da Alemanha. Que são essas bichas, né? Que a Lugo vende. São sanguessugas para fazer ventosa, né? Que é para fazer a sucção, a pressão negativa. E aí eles alugavam ou vendiam, ou seja, punha em mim, sugava aqui meu sangue, depois tira o bichinho, põe no outro, com toda a noção, né, de antissepticemia que existia em 1877, e então se usava bastante aqui no Brasil. Hoje, em algumas iniciativas em hospitais brasileiros, inclusive, se usa sanguessugas, claro, criadas para isso, né, dentro de um outro ambiente, por exemplo, para membros reimplantados. Então, falaram que era bobagem, torceram o nariz, não, porque só o médico que entende tudo, todo esse conhecimento tradicional foi desprezado, e hoje a gente tem uma retomada, né, de todo esse conhecimento. Então, é um pouquinho disso, nós vamos falar um pouquinho da medicina chinesa, sobre essas ventosas que eu acabei de apresentar para vocês, essa sucção negativa, e essa pressão negativa, né, essa sucção. Então, eu vou falar um pouquinho da medicina chinesa para vocês, e depois a gente vai ter a parte prática, ok? Todo mundo está me acompanhando? Sim, Lia, tá dando para acompanhar certinho. Tá. Quem tiver dúvida, gente, vamos colocando no chat, vamos debatendo, né? Porque é tão gostoso dar aula e ver a carinha das pessoas, e aqui a gente nem sabe como é que vocês estão, se está tudo bem, então podem ir interagindo, tá bem? Fiquem à vontade, vamos construindo juntos. Então, deixa eu voltar aqui, abrir aqui, pronto. Esse símbolozinho aqui na parte superior esquerda, vocês conhecem, né? É o símbolo que alguns falam, é o yin e o yang, e é mesmo, é o yin e o yang. Mas não é qualquer yin e yang, é o yin e o yang quando ele está em equilíbrio dinâmico. Então, ele tem um nome próprio, que é Tao, que é quando o yin e o yang estão em equilíbrio dinâmico. E aí, para o Maciossia, que é um dos mais importantes tradutores da medicina chinesa para o Ocidente, professor Giovanni Maciossia, que faleceu recentemente, o conceito mais importante e distintivo da medicina chinesa pode ser resumido
nessa bolinha aí, nesse yin, nesse yang, nesse tal, que é o equilíbrio dinâmico entre o yin e o yang. Então, olha que responsabilidade, porque toda vez que você vai num acupunturista com dor nas costas, ele vai tratar sua dor nas costas. Mas como? Restabelecendo o tal, pensando em reequilibrar o yin e o yang dentro do seu corpo. Por isso que, às vezes, uma mesma dor nas costas, que aqui no Ocidente a gente trataria de maneira exatamente igual, um acupunturista pode tratar de forma totalmente diferente, porque esse equilíbrio, ele é individual, né? Então, às vezes, a pessoa pode estar com excesso de um, deficiência do outro, e gera uma dor nas costas, e vice-versa. Também vai gerar uma dor nas costas parecida. Então, com isso eu quero dizer que quando você vai no acupunturista, a preocupação dele é restabelecer o seu tal. Vamos entender melhor isso, né? Aposto que para muita gente é a primeira vez. Então, o que é yin, o que é yang? O yin é aquilo que a gente tem de mais interior, de mais material, tem a ver com a estrutura, com a anatomia, é frio, é interno, é a geladeira do nosso corpo. E o yang? O yang é aquilo que a gente tem de mais exterior, mais fluido, que tem a ver com função do órgão e não especificamente com a anatomia dele, que é mais quente, que sobe, que é expansivo. Então, são o quê? Opostos. O yin e o yang, eles são opostos, mas eles se complementam. Porque se eu tiver muito frio, eu tô ruim. Se eu tiver muito quente, eu também não estou bem. Então, o frio e o quente, eles são opostos, mas eles se complementam. E eles são necessários, né? E de onde veio toda essa visão? Os chineses são, há 5.000 anos, a China agrícola, né? As pessoas, ela parte da observação da natureza, assim como em todo lugar, né, do mundo. Então, observando a natureza, eles percebem essas estruturas e causas que são diferentes. Então, o dia e a noite, o dia é yang, é claro, é quente, a noite é yin, é recolhido, a gente dorme, a gente fica mais lento, é escuro, né? A gente descansa, no dia a gente agita, né? Faz várias coisas. O yin tem a ver com o inverno, com o outono. Então, quando tá bem friozinho, aí começa a esquentar de novo, né? E aí fica bem quentinho, que é o verão, e aí já começa outono, inverno e primavera. E esse ciclo, né? Por mais que aqui no Ocidente a gente fique assim, eu gosto mais do verão, eu gosto mais do inverno. Mas a verdade é que para a natureza funcionar, a gente tem que ter essa alternância. Então, até a secura, a secura é horrível, a gente está vivendo um momento de seca tenebroso. Hoje caiu meia dúzia de pingo aqui em Muzambinho, fiquei felicíssima com a notícia. Então, então quer dizer que é ruim? Não, né? Não é ruim. É claro que se a gente mexer na natureza, uma hora ela vai ficar ruim. Mas até para o café florir, ele precisa de um estresse hídrico. É que no nosso caso já tinha que ter chovido, porque a gente também já mexeu muito com a coitada da natureza. Mas até para uma planta florir, ela precisa passar por uma secura, né? Então, todas essas fases, elas não são uma melhor que a outra, como a gente vê aqui no Ocidente. Elas são complementares e necessárias para que a natureza mantenha o seu ritmo, cresça e evolua. Assim como no nosso corpo. Porque o que eles vêm de fora, eles trazem para dentro do corpo. Então, eles falam que se na natureza a gente tem o quente e o frio, dentro do corpo a gente deve ter o quente e o frio também, né? Porque a água também fica quente e frio. No frio a água congela, não tem movimento, ela tá super in. Quando a gente esquenta a água, ela ferve, ela muda de estado. Então, a ação da natureza nas estruturas, no nosso corpo, na matéria, nos outros animais e flora e tudo, é muito relevante para a gente entender essa medicina chinesa. Ainda dentro das estruturas básicas da medicina chinesa, a gente precisa ter em mente que, além de buscar esse equilíbrio entre o yin e o yang do nosso corpo, esse equilíbrio dinâmico, isso se dá através de uma outra percepção do organismo humano.
Então, se na faculdade, nem na faculdade, minha filha na 6ª série, minha filha do meio, né, 6º ano, 5ª série, 6º ano, ela está estudando lá sistema digestório, sistema locomotor, né? Então, não é só na faculdade, a nossa cultura enxerga o nosso corpo dividido em sistemas, em órgãos. Esses órgãos pertencem a sistemas, tem determinados tipos de diferenciação celular, porque são as células que formam os órgãos, e é assim que a gente percebe. Quando a gente vai dividir o organismo, a gente divide ele em sistemas, tá bom? Na China, qual é o sistema que eles dividem o corpo? Não é igual ao nosso, ele é diferente, e dá certo, então a gente vai ter que entender como é que é isso, né? Então, quando a gente fala Zhang Fu, aqui está escrito Yang Fu, em cima eu tinha corrigido na outra, é Zhang com Z. Tá, é o sistema de órgãos e vísceras da medicina chinesa. É diferente, não é o mesmo sistema que a gente estuda aqui no Ocidente. Então, eu não tenho um sistema digestório. Eu tenho o baço e o estômago juntos. E o baço, inclusive, ele é superior ao estômago. Eu não tenho pâncreas, porque o pâncreas é uma estrutura do baço. É uma forma diferente de ver o corpo. E aí, quando eu vou reorganizar o tal naquela figurinha, o quente e o frio, eu tenho que pensar que esse corpo é diferente, que ele se organiza diferente, que ele faz as funções de uma maneira diferente. E essa diferença dos órgãos, onde os órgãos têm não só a função que a gente conhece aqui no Ocidente, mas também funções energéticas, que a gente vai entender um pouquinho agora, ele tem essa função energética e cada Zhang Fu, cada órgão e cada víscera dá origem a um canal externo. Então, se eu precisar mexer no seu fígado, eu não vou precisar enfiar uma agulha gigante na parte direita da sua barriga e ficar cutucando. Pode ficar tranquila que eu vou lá uma agulhinha no pé, né? Eu consigo fazer, mexer no fígado. Por quê? Porque cada órgão e víscera desse sistema possui um canal com trajeto externo, que também é muito importante para a gente entender. E é claro que a gente vai buscar aquele equilíbrio entre o quente e o frio no nosso corpo. Como? Mexendo com as representações dos elementos ou movimentos, que é só uma diferença de nomenclatura, mas eu quero dizer a mesma coisa, dos elementos da natureza no nosso corpo. Então, se o clima está muito frio, eu posso acender uma fogueira dentro de casa e manter esse equilíbrio. E no corpo, quando no meu corpo eu tenho um excesso de frio, e aí vamos imaginar, pode dar diferentes condições, tá? Esse excesso de frio. Só para exemplificar, eu vou usar um excesso de frio e falta de calor, vamos dizer assim, que são pessoas idosas que reclamam assim, ai, nossa, quando esfria eu não aguento meu joelho, ele piora muito. Vocês já devem ter ouvido isso, né? E é verdade, porque tem muito frio, a pessoa não está conseguindo se esquentar, o metabolismo dela já está declinante, já é uma pessoa de mais idade, né? Então, eu posso, fazendo uma observação do corpo daquela pessoa, e a natureza, eu posso usar o que na natureza dá certo, metaforicamente no nosso corpo. Então, quando a pessoa está com problema de frio que está aqui dentro da água, porque cada um desses elementos, ele agrupa uma série de questões que são relacionadas a ele na natureza, então eu posso aumentar o fogo no corpo dessa pessoa e chegar num equilíbrio, né? Da mesma maneira, eu tenho em outro caso, um excesso de madeira, a madeira é o crescimento, é o movimento, é tudo que expande, né? É a árvore que está crescendo, que o vento balança, então a madeira tem uma relação com o vento, por exemplo, né? E aí, a pessoa está com muita tontura, que a gente chama que é um vento interno, que está ventando na cabeça da pessoa, né? Eu posso tonificar a água
para a água, ou eu estou com uma deficiência de madeira. Eu posso tonificar, porque eu fiz muito exercício, então eu tonifico a água e essa água, ela gera madeira. Ou eu tonifico o metal e esse metal diminui um pouco a tontura. E assim por diante. Por que que eu consigo fazer isso? Porque eu conheço na natureza a relação entre esses elementos, que pode ser direta ou indireta, e aí eu consigo, pela analogia que os chineses já fizeram, identificar as estruturas relativas a cada um desses elementos no corpo humano e usar a relação entre eles para tratar aquela pessoa e restabelecer o tal, que é o que eu tanto quero, que é restabelecer o tal, sem perder de vista o que eu estou fazendo lá na frente. Tá dando para entender, gente? Se tiverem dúvida, eu tô à disposição, viu? Podem ir falando aí. Lia, eu vou aproveitar que você perguntou, como funcionaria essa questão, tipo, de colocar os elementos de forma externa, de uma maneira mais, como eu vou dizer isso, menos literal no corpo? Você disse tonificar a água, você poderia explicar isso melhor para mim, por favor? Tá. Tem uma outra tabela, que não tá, acabei de checar, não tá nessa apresentação, vou ver se eu pego aqui, que ela vai agrupar isso e vai, eu acho que ela vai... Ah, não, no computador do meu marido eu não tenho. Olha que dor de cabeça essa meleca. Não, sem problemas. Tem uma tabela, vocês podem achar ela no Google, né, dos 5 elementos ou 5 movimentos, né, tabela. Vamos ver se eu acho aqui no Google, eu já projeto para vocês uma certa. E aí, eles já deixaram isso pronto pra gente, né? Eles já deixaram isso pronto. Então, eu sei, né, porque eu já estudei, que eles me deram de mão beijada, que dentro do elemento, o elemento água no nosso corpo, ele está representado pelo órgão rim. E o Fu, que é a víscera que acompanha esse órgão, é a bexiga. Então, eu sei que o rim e a bexiga representam a água no organismo humano, tá? Eu sei que a água, ela tem uma relação com a própria água, né? Então, excesso, ela tem uma relação com o frio, na verdade. Então, excesso de frio ou falta de frio pode ofender a água, porque ela tem que estar em equilíbrio no nosso corpo, né? Pode ofender o rim. E aí, de fato, quando a gente está com frio, parece que a gente vai no banheiro 1 milhão de vezes fazer xixi. É uma coisa absurda, né? O sabor que está ligado é o salgado, então tem uma série de questões que está nessa tabela. A madeira é o fígado e a vesícula biliar. É tudo que tem expansão, tem uma relação com o clima do vento, com a época do ano que venta mais, então a madeira ela fica mais sensível ao vento, ela é bastante sensível ao vento. O sabor é ácido, então o vento normalmente ele sobe, né? Principalmente quando tem um calor, esse vento ele sobe. O fígado é um órgão bastante yang na relação entre eles, né? O começo, aí seria a primavera indo para o verão, então é um calor, né? E vento, então ele dá muitas condições de cabeça. E aí que vem a relação que eu queria exemplificar. Então, por exemplo, uma dor de cabeça, uma enxaqueca latejante de início, assim, súbito, início você não está fazendo, de repente bate aquela enxaqueca, lateja, vem para cima da cabeça, piora com calor. Muita gente fala assim, se eu comer um abacaxi, afeta a minha enxaqueca, ou se eu tomar um suco de laranja, piora a minha enxaqueca. Se alguém tiver esse tipo de enxaqueca, põe lá no chat, que já vamos saber aí quem tem o que aqui. Então, é uma enxaqueca que causa fotofobia e o fígado, a madeira, ela se abre no olho, então é muito incômodo abrir o olho para quem está tendo esse tipo de enxaqueca, e eventualmente a pessoa até tem uma aura que são as estocomas cintilantes, que são bolinhas vibrantes, algumas têm a visão dá uma embaçada. Por quê? Porque a madeira, como ela cuida do olho, quando ela está desregulada, a gente sente isso, né? O olho manifesta de alguma maneira, fotofobia, estocomas, visão embaçada e assim por diante. A madeira, ela cuida também da contração muscular.
em excesso. Então, esse tipo de enxaqueca, possivelmente, é um bom chute dizer que a pessoa está cheia de pontinhos de tensão, principalmente na parte alta do corpo, porque a madeira sobe, porque o vento sobe, dá tontura, né? E, eventualmente, a madeira, tá vendo que tem uma setinha verde em direção à terra? A madeira, ela faz uma contradominância, ela esquenta a terra, que é o estômago e o baço, e a pessoa chega até a vomitar, em casos mais graves, por causa dessa relação. Então, eu não vou poder falar um por um, vai demorar um pouquinho, né? No final, se tiver tempo, a gente pode voltar mesmo sem a tabela, mas com esse exemplo da madeira, vocês conseguiram entender como várias coisas relacionadas estão ligadas a um único desequilíbrio de um elemento e que a gente, conhecendo a relação entre esses elementos, a gente vai tratar para que restabeleça o tal, para que esse equilíbrio dinâmico seja de novo restabelecido no corpo da pessoa. Porque qualquer dor, qualquer patologia é uma quebra do tal, é que o equilíbrio dinâmico não está muito legal. Dá para entender um pouquinho? Sim, você foi muito clara, ajudou muito. Obrigada. Então tá bom. E assim por diante, tá? Cada um desses daqui eu poderia citar um exemplo, mas acho que vai comprometer. Se no final a gente sobrar um tempinho, eu vou ter muito prazer em aprofundar com vocês. Uma outra teoria básica, basicona, zerinho, da medicina chinesa, que a gente precisa entender, porque é muito diferente da nossa, é a teoria de canais, ou Jing-Lu. O que é essa teoria de canais? Cada órgão e víscera chinês, desses daqui, ó, eita, corta, não, vou ter que dar um para cima aqui, vai ser mais fácil. Aqui, ó. Cada um desses elementos, ele está ligado a um órgão e uma víscera. Então, madeira, vesícula e fígado, fogo, coração, intestino delgado, terra, baço, estômago, metal, pulmão, intestino grosso, e água, bexiga e rim, né? Rim e bexiga, porque o rim é superior. E aí tem... deixa eu voltar um pouquinho, que eu não falei aqui para vocês. E lembra que eu falei que além das funções que a gente conhece dos órgãos, que o rim, filtra, né? Ele ainda tem funções energéticas que envolve. Aqui vai ficar bem claro, eu acho, eu espero, para vocês como é que isso aí funciona um pouco. Que envolve emoções. Então, quem produz emoção, gente, não é o cérebro, são os órgãos internos. Esses órgãos que estão aí, mais a vesícula biliar, que é chamada de víscera curiosa, porque ela é a única víscera que produz. Mas, enfim, cada elemento produz a sua emoção. Então, o fígado, que é a madeira, cuida do sangue, além das funções do fígado que a gente conhece. Ele é o governador do sangue, ele governa o sangue. Ele fala assim para o sangue, vai para lá, vem para cá. É o fígado que manda, o coração só bombeia, tá? Ele que direciona o sangue, vamos dizer assim. E é responsável quando ele está em desarmonia ou quando a gente precisa passar aquela emoção, porque alguém pisou no nosso calo, a gente tem que ficar com raiva mesmo. Então, é o fígado que responde por essa matriz emocional. É a raiva e a mágoa. E aí eu quero dar um exemplo rapidinho para você. As meninas, eu acredito que boa parte delas vai me entender. E daí, se quiser, vai lá no chat e conta se me entende ou não. O fígado, num determinado período do mês, para nós mulheres, ele tem que virar para o útero e falar assim, sangra. Sangra e acabou, descola tudo isso aí e manda esse sangue embora. Mas, às vezes, por um desequilíbrio nosso, por exemplo, um excesso de umidade, uma deficiência de terra no organismo, e aí fica colado aquele sangue cheio de coágulo, aquele sangue que o fígado mandou descer, ele não desce, ele não tá legal, e aí fica aquela briga, o fígado é um governador, ele tá mandando, e o útero não tá obedecendo. Então, o fígado ele vai ficando irritado, ele vai começando a entrar em desarmonia, porque ele está dando uma ordem que não está sendo cumprida imediatamente, né? E aí, quando ele entra em desarmonia, o coração, que é quem
percebe, quem elabora as emoções, é o coração, ele percebe que o fígado está chegando aquela matriz meio louca do fígado, meio desarmônica. Então, o coração entende o quê? Que você está com muita raiva ou que você está magoado, dependendo do seu estado. E aí, é aquele dia que você sai de casa, que você deveria estar menstruando e não tá, chama TPM, e aí você sai de casa, alguém fala bom dia, você rosna para a pessoa. A pessoa até encolhe quando, quando você responde bom dia dela. Você, bom dia para quem? Já vem no nervo, entendeu? Ou a gente fica super magoada. E aí uma pessoa faz qualquer coisinha, a gente, aquilo sente, bate fundo no coração, e aí a gente fica com aquilo. Às vezes a gente até sabe que tá um pouco exagerado, aquela raiva ou aquela mágoa. A gente tem uma certa consciência, mas a gente não consegue conter e enlouquece. Alguém aí já passou por isso na TPM? Ou só eu? Eu quero saber, quem aí já teve essa sensação na TPM de muita irritação, né? E vem da onde? Vem do fígado que não está sendo obedecido. Olha como está tudo muito interligado. É uma teoria que faz sentido, não é uma teoria simplória, é uma teoria que explica várias questões que acontecem com o nosso corpo, e é uma teoria que tem prevê um tratamento que costuma ser muito eficiente, né? E que está sendo pesquisada aí no mundo afora. Bom, da mesma maneira, a tristeza e a melancolia, ela está relacionada ao pulmão, que também está relacionado com toda a via aérea, inclusive superior. Então, uma rinite, eu vou cuidar do pulmão. Porque se tem um probleminha na parte respiratória, é o pulmão que não está legal, ou mesmo aqui na vias superiores, tá? E também é o pulmão que cuida da pele. Então, é muito comum. É claro que não é uma regra, cada organismo é um, mas quando a pessoa está enfrentando um momento de tristeza, melancolia, luto, ela fica muito com uma rinite, uma sinusite, um nariz puxando, a pele fica muito feia, né? Não fica legal, perde o brilho, muitas vezes aparece acne, etc. Da onde está vindo isso? Do pulmão, né? E aqueles poetas mais dramáticos do fim do século, do romantismo, do não sei o quê, eles eram muito depressivos, escreviam poemas muito depressivos e morreram de tifo, pneumonia, tuberculose, né? Porque tem essa fragilidade. A angústia, a preocupação, ela tem uma relação com o baço, que também é responsável pela nossa nutrição e a formação do sangue, incluindo o pâncreas, é um órgão só, é o pi. Então, tem a angústia e a preocupação. E aí, o baço, ele é aquela preocupação que às vezes até nem tem fundamento, mas a gente não consegue não sentir. Então, é quando você acorda de madrugada para pensar no boleto. Ou é quando você acorda de madrugada para remoer o pensamento de uma vergonha que você passou lá no ensino médio. Né, e fica aquela bobeira, nada a ver, de madrugada, você às vezes não consegue nem dormir, porque isso fica te martelando. Também não sei se alguém já passou por isso, ou sou só eu, mas se passou, saiba que tem uma relação aí com o baço de vocês, tá bom? O medo e a insegurança estão localizados no rim, é o rim que faz, né, esse sentimento de medo, de insegurança. E aí a gente tem visto muitas pessoas com síndrome do pânico, é um momento muito comum, né, a gente tem passado por isso na nossa sociedade em geral, essa questão do síndrome do pânico. E as pessoas tomam medicamentos e precisa de fato tomar, melhoram, não tem crise, mas o medo impede a pessoa de ter uma vida saudável, de ter uma vida normal, de manter a qualidade de vida dela. Então, eu atendi por 4 anos e pouco em São Paulo, 3 anos e 8 meses em São Paulo, quase 4 anos, e em São Paulo tinha muita gente, por conta do estresse, atingiu o rim e tal, com síndrome do pânico. E aí faziam tratamentos com bons psiquiatras, né, e com psicoterapia, pessoas que se cuidavam mesmo,
Porém, elas ainda relatavam que, por exemplo, para entrar num túnel eu não tinha coragem, não conseguia, aí tinha que desviar, e em São Paulo qualquer desvio é 2 horas, né? Não existe um desvio de 5 minutos em São Paulo. E, enfim, isso comprometia a qualidade de vida dela. O medo da crise disparar, mas não tinha crise porque estava bem medicado. Por que isso? Porque o rim estava em desarmonia. Então, o remédio, ele pode tirar a crise, mas ele não vai tratar o seu rim. Então, o medo do medo pode permanecer e pode continuar afetando negativamente a qualidade de vida dessa pessoa. Então, a gente trata em conjunto com a psicoterapia e com o psiquiatra. A acupuntura ajuda muito esse processo, porque ela vai naquilo que os chineses identificam como a causa, né? E aí traz uma qualidade de vida, traz um retorno, uma certa normalidade para a vida daquela pessoa, tá? O estresse e a euforia afetam o coração, que também é responsável pelo sonho, pelo sono, principalmente pegar no sono, né? Porque acordar de madrugada tem outras relações, mas também pode ter com o coração. Então, se você está sonhando muita bobageira, muito aquele sonho que chega a cansar a gente, provavelmente o seu coração está precisando de ter um pouquinho de paz para você dormir melhor. E aí também ele é muito afetado pelo estresse, o que também é muito comum hoje, sobretudo pelas redes sociais. Em 2016, a gente, em Shandong, alguns professores bateram bastante nessa tecla de que as pessoas estão com o celular na mão, então às vezes ela está contando uma piada com quem ela está aqui conversando pessoalmente, recebe uma notícia triste, e aí uma outra notícia que a deixa irritada, e assim, em 1 minuto, a gente é capaz de ter todas as emoções juntas. Algo que antes do advento do smartphone, não era comum. Se eu estou conversando com uma pessoa, eu estou conversando com uma pessoa. Até a outra chegar para dar uma notícia, né? Não era assim tudo tão instantâneo, que as coisas tão diferentes o tempo todo na nossa vida. Então, isso tem afetado o nosso coração. E aí traz o estresse. A euforia também afeta o coração. Então, esse estresse, esse excesso de pensamentos e de emoções afetam o nosso coração. E a euforia, alegria, felicidade em excesso também afetam o nosso coração. E aí, bom, na parte prática eu dou uma dica para vocês para aliviar. Eu vou dar 2 pontinhos que a gente pode apertar para aliviar essa sensação de estresse, sabe? Que cada uma de vocês pode fazer em casa. Então, vocês me lembram mais no fim da aula. E aí, gente, por fim, a teoria de canais. O que é a teoria de canais? É uma teoria que os chineses têm e que a gente usa na acupuntura, na medicina chinesa como um todo, em todas as técnicas, inclusive na ventosa, mas hoje a gente não vai ter tempo de passar por ela, então a gente vai uma técnica mais rápida de ventosa, menos complexa para ficar mais segura. E aí, essa teoria dá conta de que cada um daqueles órgãos internos, relacionado a madeira, fogo, terra, metal e água, então cada um tem 2, que é um órgão e uma víscera, cada um deles tem um trajeto externo, interno e também externo, porque é ali que o Qi é feito e produzido, ele é o triplo aquecedor, ele pega tudo que a gente come, né, o nosso tórax, abdômen, pegam tudo que a gente come e transforma em energia, certo? Que é a função da digestão, que é a produção de energia. E aí essa energia precisa ser distribuída pelo corpo todo, né? O sangue é distribuído por artérias e veias. E a energia, o Qi ele é distribuído por canais. Então, aí a teoria de canais. Então, os chineses deixaram descritos esses canais, cada um deles ligados a um órgão e uma víscera interna, que faz circular a energia produzida nessa caixa, nesse triplo aquecedor tórax-abdômen, pelo corpo todo. E aí, se eu sei que cada uma dessas linhinhas aqui
tem ligação com o órgão interno, é aquilo que eu falei para vocês. Se eu quiser pegar o fígado de alguém, eu vou no pé, eu não vou no abdômen. Se eu quiser pegar o pulmão de alguém, eu vou na mão, né? Eu pego pelo dedão, por exemplo. O pulmão é pelo dedão. Eu não preciso colocar nada no tórax de ninguém, né? Para tratar o pulmão. E aí, se eu quero restabelecer o tal a partir da reorganização daqueles elementos que possivelmente a desarmonia deles é que provoca uma desarmonia no tal, né, no yin e no yang ali dinâmico. E eu sei que cada um desses órgãos eu posso trabalhar com eles através de pontos dessas linhas, desses canais, eu conheço os canais, então eu tô com a faca e o queijo na mão. Agora é só entender como é que usa tudo isso, né? Que é o filé mignon aí da medicina chinesa, vamos dizer assim. Então, por exemplo, esse risquinho que vocês estão vendo na figura do meio, na parte posterior da perna, da coxa e da canela ali, é o meridiano da bexiga. Então, eu conheço esse meridiano, eu sei que ele está ligado com a bexiga. Então, se tiver algum problema de bexiga, provavelmente um desses pontos desse trajeto eu vou usar e pode ajudar nesse tratamento da bexiga. Além disso, se a pessoa tem uma dor na parte posterior da perna, é porque a energia não está chegando ali. E quem que devia estar levando energia para lá? É a bexiga. Então, embora não tenha relação direta com o órgão bexiga, porque pode ter sido causado, por exemplo, por um machucado muscular, né, uma questão que não tem nada a ver com a bexiga necessariamente, eu preciso saber qual é o canal que passa ali para eu restabelecer o fluxo de energia mais rápido naquele canal. Ou seja, eu posso usar esses canais pela geografia deles, vamos dizer assim, então a parte posterior da perna, eu penso em bexiga. Por quê? Porque ele passa por ali, não tem nada a ver com a bexiga, tá? E eu também posso pensar nesse canal, nessa ligação interna que ele tem com a bexiga, quando eu quero tratar alguma questão relacionada à bexiga em si, né? Ao órgão que a gente tem aqui no corpo. E isso é muito interessante, permite conhecer esses canais, te permite muita coisa em relação ao corpo humano. E quando a gente fala de ventosa, a gente fala basicamente desses canais também, né? Porque eu posso usar a ventosa, isso eu quero deixar claro para vocês, que existe o uso ocidental, só um minuto. Ocidental da ventosa. Vocês já devem ter ouvido falar, eu fui informada que tem algumas pessoas da fisioterapia aqui também, né? Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, de usar a ventosa para liberação miofacial. E é excelente, né? Pode usar. E aí você não considera os canais, você considera apenas as fibras musculares, o sentido das fibras musculares, e usa o mesmo equipamento para fazer. É super eficiente, é muito legal, mas não é medicina chinesa só porque usou a ventosa. Eu só vou estar fazendo medicina chinesa com o instrumento ventosa se eu considerar a teoria dos canais. Entendido? Então, eu vou, na minha prática clínica, eu uso esses canais para falar de ventosa. E o interessante desses canais, só para finalizar aqui, é que ele liga os membros com as articulações, ele liga a parte alta com a parte baixa da cabeça. Então, como a gente falou aqui da bexiga, o canal da bexiga, ele nasce no ângulo interno do olho, é o bexiga 1. Aí ele sobe a cabeça, passa na lateralzinha da sobrancelha aqui, vem nas costas, ele passa, abre em 2 ramos e vai morrer lá no dedinho mindinho, no ponto 67. Lá no dedo mindinho, na borda da unha lateral do dedo mindinho. E aí, provavelmente, se uma pessoa... O que acontece? Se uma pessoa está com um problema... foi feito um teste de ressonância magnética. Então, a pessoa era vendada e colocada numa câmara de ressonância. E daí, fazia a imagem do cérebro dela, tudo ok. Depois, eles iam lá na mesma pessoa e punturavam o bexiga 67.
E isso mostrava na ressonância uma relação com a parte posterior do cérebro, que é responsável pela visão. Por quê? Porque o canal da bexiga, ele nasce nesse ângulo interno e ele tem uma relação com a visão. Então, provavelmente, se eu for tratar questões relacionadas à visão, existem vários pontos, existem várias causas, mas um bom ponto poderia ser o bexiga 67, lá no dedinho do pé, no dedinho, aquele que bate no móvel e quase acaba com a vida da gente. Nele. Ele é um excelente ponto para olho, por exemplo. Por que que eu sei? Porque eu conheço trajetos, os chineses já deixaram tudo descrito. Só para vocês verem a importância, né? Às vezes a pessoa está com uma dor nas costas e eu coloco uma única agulha na mão e alivia a dor na hora. Aí a pessoa fala assim, nossa, é mágica? Não, não é. Teoria de canais que chama. Nem, infelizmente, eu não faço mágica. Gostaria, mas não sei. E a fisiopatologia chinesa, que é muito simples. Tem uma dor muscular? É porque o Qi não está indo lá. Pode ser por excesso, pode ser por deficiência. Mas qualquer problema é porque, de dor, é porque o Qi não está chegando naquela região. Então, toda dor é uma obstrução de Qi. Isso aí é facinho, é a parte mais fácil. Agora, aplicações técnicas, a gente vai ver só um primeiro. Nem vamos ver a canal da bexiga, porque nós não vamos ver canal de bexiga. Aí. Como que a gente faz? Para quem chegou agora, gente, eu estou passando os slides porque a apresentação, esse curso ele tem 6 horas, eu estou tentando reduzir ele em 2, o slide que eu tinha feito, esse recorte, as adaptações não rodou. Então, eu estou com um outro slide, tá? Então, ó, a gente vai, pela teoria de canais, eu sei que o canal da bexiga passa pelas costas. Tá? Isso aí vocês vão ter que acreditar em mim por hoje, tá bom? E nesse canal da bexiga, ele tem uma propriedade muito especial e diferente dos outros. Porque em cada um dos pontos dele nas costas, que nós chamamos de chu dorsal, chu é transporte, tem cada um desses pontos da bexiga nas costas, ele é relacionado, ele tem um ponto de transporte com um órgão e víscera daqueles lá que a gente comentou. Então, um é com pulmão, o outro com coração, com o próprio diafragma, que não é um órgão, mas que tem um transporte no chu dorsal, fígado, rim, intestino grosso, intestino delgado e assim por diante. Por quê? Por hora, vocês vão ter que acreditar em mim. É porque tem uma característica especial desse meridiano, desse canal da bexiga, que nas costas se transforma em pontos transportes que são ligados internamente a órgãos e vísceras. E é a partir disso que a gente vai trabalhar aqui com vocês a ventosa, uma parte prática rapidinha aí. Ou seja, eu posso usar as costas e essa propriedade específica do canal da bexiga, dos pontos transporte, para tratar, diagnosticar e tratar condições do corpo da pessoa. Olha que loucura. Então, vamos ver como, né? Aqui não vai estar nessa imagem, a imagem que eu fiz. Vamos ter só uma noção. Então, a gente vai... Se a gente tivesse um pouco mais de tempo, a gente falaria bem melhor sobre isso, tá, gente? Mas a gente falaria, inclusive, dos sentidos dos meridianos, para a gente usar uma única ventosa e 3 minutinhos para fazer esse diagnóstico rápido, mas a gente não tem. Então, nós vamos fazer o quê? Eu vou ensinar vocês a colocar a ventosa com a xícara, e aí vocês vão colocar várias xícaras na pessoa. E quem tiver a ventosa de seringa, né, a ventosa de bombinha que eu vou mostrar para vocês, pode usar a ventosa de bombinha. Aí vocês vão colocar várias nas costas. E aí... Aqui, essa imagem aqui. Aí vocês vão ver aonde fica. Vão deixar todas as xicrinhas ali o mesmo período
de 3 minutos. 3 minutos. Eu não falei 5, nem 10, nem 20 minutos, porque você vai machucar a pessoa que estiver ali. São 3 minutos. Se tiver que ficar roxo igual o roxo do Michael Phelps, vai ficar em 3 minutos. Se não tiver que ficar roxo e você deixar, você vai machucar essa pessoa, você vai queimar a pele dela, vai formar bolhas de água, então não façam, tá? São 3 minutos. Vocês vão deixar a xicrinha ali 3 minutos, eu vou ensinar a pôr e tirar. E aí, vocês vão ver que determinadas partes das costas da pessoa que você encheu de xícara, ela vai ficar vermelha escura e quente, ou ela pode ficar normal, só um pouquinho vermelha, morninha, porque de fato a gente aumentou o calibre das artérias pela sucção, dos vasos, né, sanguíneos, pela sucção, então vai ficar um pouquinho vermelho, um pouquinho quente. Mas vocês vão ver que deixou igual em todos os pontos, mas teve ponto que ficou super vermelho, às vezes até roxo, e teve ponto que nem mesmo esquentou um pouquinho, que era o esperado por conta dessa dilatação de vasos que a ventosa promove. Aí vocês vão vir com o dedinho, ó, e vão vendo. Se esse escuro tiver na região de T3 e T4, entre a terceira e a quarta vértebra torácica, é porque o pulmão dessa pessoa não está muito legal. Se essa marquinha ficar mais escura, entre T4 e T5, é o pericárdio que não está muito nota 10 ali. E o pericárdio para a medicina chinesa, olha que loucura, ele tem uma função extra, que é não deixar ir todas as emoções para o coração, senão o coração fica muito louco. Então, ele dá uma filtradinha na parte emocional. E aí, quando a gente recebe tantas informações, por exemplo, das redes sociais, né, de uma passadinha ali de Facebook, esse pericárdio ele vai ficando inchado e vai dando sensações na gente como glóbulos histéricos, que é uma sensação de uma bola na garganta ou no peito, aperto no coração, opressão torácica, às vezes até uma sensaçãozinha de agulhadinha no coração, às vezes a respiração fica presa e a gente fica suspiroso, né? Tudo isso vem da onde? Vem desse acúmulo do pericárdio, tá? Que ele tá tentando ali defender o coração e a gente não tá colaborando com ele. Então, nesse caso, eu queria passar, é o primeiro ponto que eu vou passar para vocês de acupressão, tá? Vocês vão mais ou menos palpar aqui o osso externo de vocês, aqui, e mais ou menos no meio dele, vocês vão pôr a mão e vão sentir, provavelmente, vão palpando com o dedo médio bem na linha média do corpo. Vão palpando, possivelmente tem um pontinho que é um pouco dolorido. Em alguns é bastante dolorido, em outros é um pouco dolorido. Esse ponto, possivelmente, é o VC17. É um ponto que faz um acúmulo do pericárdio ali. E como todo mundo está bem estressado, eu acho que muita gente pode ter esse acúmulo hoje. E aí vocês vão apalpar esse ponto em movimentos circulares, numa pressão média, não se machuquem, e esse ponto ele vai aliviando, ele vai ficando menos dolorido, à medida em que vocês relaxam mais toda essa região, respiram melhor, porque ele vem ajudando a dispersar esse acúmulo de energia que não está legal no pericárdio. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é o ponto do coração, a gente já vê depois. E assim por diante. Essa imagem aqui eu posso passar para vocês numa qualidade melhor, inclusive para alguns imprimirem, tá? Então, tem o aquecedor superior. Ah, volta aqui. Essa imagem aqui com as vértebras, então entre T9 e T10, entre T10 e T11, eu vou deixar para vocês, porque aí quando vocês forem brincar com as xícaras, vocês podem ter uma noção do que está acontecendo ali, que é uma noção diagnóstica. Tá? Olha que incrível, aí depois vocês podem, numa outra oportunidade, aprender a tratar, porque tem como tratar com a própria ventosa. Então, essa imagem aqui eu vou passar para vocês, tá? Agora, deixa eu dar um up aqui.
A gente não vai ver isso. Agora eu vou passar para vocês a parte prática. O segundo ponto que eu queria comentar com vocês, que é um ponto quando a gente está se sentindo com qualquer alteração emocional, seja aquele sono que a gente acorda de madrugada e fica remoendo pensamentos, seja um medo, insegurança, raiva, irritação, qualquer emoção, porque quem elabora bem as emoções é o coração, e eu vou passar para vocês o ponto fonte do coração para vocês palparem, tá? Na lateral da mão a gente tem um ossinho, aqui vamos pegar a mão, a parte do dedinho aqui, ó, na linha, olhem, na linha de dobra entre a palma da mão e o punho, vocês vão vir nessa linha com o dedo, que vocês vão procurar, vão passar o primeiro ossinho e vai cair num buraquinho. Então, bem na linha, na dobra entre a palma e o punho, entre a palma da mão e o pulso, nessa mudança de cor e textura da pele, nessa linha mesmo aqui, vocês vão passar o dedo do dedinho em direção ao dedão, caiu, é um ossinho, tem um ossinho, vocês estão sentindo esse ossinho? Caiu desse ossinho, tem um buraquinho, esse buraquinho é o ponto Shenmen, ponto 7 do canal do coração, e ele harmoniza o nosso coração, então por isso ele ajuda a gente a elaborar melhor todas as emoções. Então, quando a gente estiver estressado, suspiroso, com opressão torácica, com vontade de chorar, ou com uma bola na garganta, uma bola no peito, a gente vai vir no meio do osso externo, palpar lentamente, bem na linha medial do nosso corpo, vamos achar uma bolinha um pouquinho mais dolorida, e vamos massagear essa bolinha, e isso vai dar um alívio, inclusive em pontos de tensão dessa região, que são formados algumas vezes por condições emocionais. Ele ajuda. Por quê? Porque esse ponto cuida de toda a parte superior do corpo, na frente e atrás também, tá? E esse ponto aqui a gente vai tentar usar quando a gente estiver um pouco nervoso, triste, irritado. Todas as emoções que estiverem atrapalhando a gente ou que não estiverem bem elaboradas dentro da gente, a gente pode usar esse ponto aqui, apalpar ele, apertar mesmo, né, assim com o dedo em circulinhos, para aliviar. Então, essa é a parte prática mais teórica. Vamos... Agora eu vou... Como que eu faço? Vou fazer uma chamada do meu vídeo aqui, do meu celular, para eu mostrar a mesinha que eu arrumei para vocês com o material da ventosa. Enquanto isso, vocês estão entendendo? Deixa eu só baixar. Nunca mais eu vou. Deixa eu ver. Ah, acho que eu vou tirar o som do computador. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Li, eu posso aproveitar essa pausa? Estamos com algumas perguntas no chat. Oba, vamos lá. A primeira é da Isabela. Peraí, Vitória, desliga aqui para a mamãe. Deixa as crianças mexer com o celular. Pronto, pode falar, desculpa. Não, que isso. Tô ligado, meu. Tá. Se uma pessoa não tiver vesícula... Primeira é da Isabela. Isso, da Isabela. Se uma pessoa não tem uma vesícula, como a vesícula, por exemplo, ela vai estar sempre desequilibrada se ela não tiver algum órgão, acho que ela quis dizer. Peraí que eu não tô ouvindo. Peraí. Desculpa, a Maria Augusta que falou, né? Eu não te ouvi. Você pode voltar, por favor? Claro, posso sim. Pergunta da Isabela. Tá. Perguntou se uma pessoa não tem uma víscera, como uma vesícula, ela vai estar sempre desequilibrada? Não, ela não vai estar sempre desequilibrada. O próprio corpo dá conta de restabelecer esse tal, mesmo faltando uma víscera. Ele sempre busca, né, o restabelecimento do tal. Agora, essa pessoa, ela tem uma propensão maior de se desequilibrar mais facilmente, vamos dizer assim? Sim.
sim, porque ela não tem aquele órgão, né? O corpo tá dando ali um jeitinho naquilo. E dá certo, o nosso corpo é muito inteligente, ele consegue. Mas, é claro que essa pessoa tem uma determinada fragilidade, como de fato ela tem, né? Então, se ela comer, ela fica bem, ela vive anos, tá tudo bem. Mas se ela comer alguma coisa muito gordurosa, vai cair muito mal para ela, possivelmente. Então, ela tem essa fragilidade, sim, mas não é uma sentença. Nossa, vai ser sempre desequilibrada. Mas tem uma fragilidade. Obrigada. A gente também teve uma pergunta da Paloma sobre a massagem que estava fazendo no pulso. É uma massagem circular que ela quer saber? Ao redor do ponto? Não, não é ao redor. É no próprio ponto, você põe o dedo e vai meio que dando uma giradinha no dedo, assim, sabe? O dedo firme no ponto e você vai fazendo como um doim que faz no pé. Vocês já viram que dá umas apertões no pé, que é uma técnica também de reflexologia? Então, é mais ou menos isso. Você aperta e dá só uma mexidinha, assim, uma leve vibração no dedo, bem apertadinho. E mais uma última aqui, que é do Lucas. Ele quis saber se fazer ventosa e depois ter exposição ao sol tem risco da mancha ficar permanente. Sim, é verdade. Porque às vezes não forma mancha, né, Lucas? Às vezes não forma, às vezes forma e fica bem roxo. Nesses casos, teve um derramamento de sangue, de chouê, que tem hemácias, que tem ferro, né? E ali fica bem roxo, fica escuro. Se você toma sol nessa pele, uma exposição um pouco mais prolongada, sem se proteger muito bem, o ferro do sangue pode manchar a sua pele. Então, a gente ia falar sobre isso lá em segurança, mas essa técnica, como eu vou explicar para vocês, que é uma simplificação, é quase né, só para vocês saberem que existe, ela é bastante segura e tal. A única contraindicação, se você fizer dentro dos 3 minutos, a única contraindicação é você tomar sol depois, porque enquanto a mancha estiver ali, o sol pode fazer uma mancha na sua pele, sim. Muito obrigada, Lia. Então, tá passando o meu celular, filha? Então, põe na aula lá pra mamãe. Gente, acho que eu vou sair daqui. Ah, tá. Entra pra mim na aula no Meet. Peraí que eu tô falando com minhas meninas aqui. Aqui, filha. E essa outra menina aqui? Ó, Lili, só que você vai entrar lá no outro quarto, que senão fica dando interferência de som. Aí, a hora que eu chamar, você vem, tá, filha? Teve mais uma pergunta, né? Se a sangria pode ser feita em casa e quais os cuidados para não ter infecção? A sangria não pode ser feita em casa. Os cuidados até que são simples, mas a gente não vai entrar nessa questão. Por quê? Porque a sangria, ela depende de você conhecer mais a fundo o diagnóstico chinês. Então, você precisa conhecer língua, você precisa conhecer pulso, você precisa conhecer a relação entre os órgãos internos, porque não é simplesmente porque eu fiz uma sangria e eu fiz uma ventosa e ficou uma região roxa, que eu vou sangrar essa região. Então, por exemplo, na equipe de futebol do Shandong Luneng, eu atendi atletas que treinam 6 a 8 horas por dia. Então, apesar de serem jovens, eles trabalham no limite do estresse físico. Né? Então, o corpo deles estava desgastado, apesar de serem jovens, etc., porque são atletas profissionais, tá? E a musculatura deles é muito requerida ao longo do dia, e eles fazem musculação, e eles treinam muito pesado. Então, a gente fazia ventosa lá no centro médico, e todos ficavam muito roxos bem grandes, bem feios, mas raramente a gente fazia ventosa nesses atletas, porque apesar da musculatura deles ter uma irrigação grande, o que acabava mostrando para a gente manchas grandes e bem escuras no corpo, quando a gente olhar a língua deles, eram línguas pálidas, eram pessoas que estavam com deficiência de chouê, deficiência de energia. Então, se a pessoa está com deficiência de sangue, deficiência de energia, para que eu vou fazer ventosa? Para que eu vou fazer sangria? Não vou fazer sangria. Então,
quando a gente vai fazer a sangria, a gente precisa ter outras ferramentas diagnósticas, precisa estar um pouco aprofundado, porque senão ela não é segura, e eu não estou só falando da parte da limpeza, da higienização, da antissepticemia, tudo. Eu estou falando do que você está trazendo para aquele organismo que está ali. Então, mas eu vou fazer tudo muito limpo na clínica ou em casa. Não interessa. Se você não é acupunturista, eu recomendo que você não use a sangria, por conta dessa questão que eu falei. De você não saber como está o organismo por dentro. A pessoa pode estar com uma deficiência e ficar roxo. Aqui a Savana também perguntou, quando não há vermelhidão, é porque não tem problema nessa região? Possivelmente é porque ela está equilibrada. Então, o ponto de transporte dela, que é ligado diretamente nela, teve só uma alteração normal causada pela dilatação dos vasos sanguíneos naquela região, que é uma hiperemia leve, uma esquentadinha leve. E se tiver desequilibrado, quanto mais desequilibrado, mais escuro vai ficar. Só que aí a gente tem que lembrar que esse desequilíbrio ele pode ser interno, do órgão interno, ou ele pode ser puramente muscular, como é o caso dos atletas do Shandong Luneng, por exemplo, né, que as costas mostravam uma coisa, a língua mostrava outra. Mas também regiões frias e que não reagem. Então, você faz a ventosa ali, ao invés dela ficar com aquela vermelhidãozinha normal, pouca, que eu vou fazer aqui na minha filha para vocês verem, e um pouquinho quentinho, que é o esperado, ela fica fria, ela não reage, ela continua pálida, aquela região. Então, aquilo também pode identificar, pode ajudar a gente a formular hipóteses diagnósticas e identificar excessos quando fica roxo e deficiências quando não tem nenhuma reação nem anormal esperada. Mais alguma pergunta? Tem mais umazinha da Érica aqui em cima, perguntando se você trata ponto Ashi com ventosa. Eu não sei se é assim que pronuncia. Trato. A Shandong Luneng, praticamente a ventosa era em Ashi, né? Pontos Ashi são pontos doloridos. É o ponto onde dói, né? Eu assisti uma palestra de um chinês falando em espanhol, ele falava que ponto Ashi é o último ponto que a gente trata. Aí, como se acha o ponto Ashi? Você pergunta, é Ashi? É Ashi? É Ashi? Fazendo um sotaquinho de chinês, né? Então, aonde o paciente fala, ai, tá doendo? Aí, ali é um ponto Ashi. E aí, a gente pode tratar, sim, com a ventosa. É um bom tratamento. É uma boa opção. Muito obrigada. Agora eu vou chamar as minhas meninas. Eu vou sair daqui e vou entrar como Lia, tá bom? Porque aí eu vou entrar do meu celular para eu mostrar o material que eu separei para vocês olharem, tá? Só um minutinho. Até já. Liga. Não, deixa a mamãe ver aqui. Faz a mamãe ver para você. Cadê, filha? Vira aqui. Pronto. Muito obrigada. Achei. Pessoal, vocês estão vendo? Tá dando para ver? Uma mesa. Então, pronto. Era isso mesmo que eu queria mostrar para vocês. Então, são os tipos de ventosa que a gente pode ter. Essa daqui tem sido muito divulgada. Essa aqui minha é chinesa, mas tem uma marca de coletor menstrual brasileiro, que, se eu não me engano, é a Fleuriti, que tem feito ela no Brasil, né? Nossa, minha unha de quem não faz a unha desde o começo da pandemia. Como que essas ventosas funcionam? Essa aqui é a minha primeira modelo, a Vitória, minha filha mais velha. Então, a gente aperta, faz o vácuo, coloca, tá vendo que ela fica? Ó, ela tá sugando a pele da Vicky aqui, né? Tá vendo? E aí, para tirar e não machucar, eu venho com o dedo na borda e aperto. Só que aqui eu peguei no osso. E aperto, aí ela cai e ficou a marquinha lá. Então, esse aqui é um produto que já tem, inclusive, produção brasileira. E tem vários tamanhos. Tem a grandona,
A média, a pequenininha e a micro pequena, porque a ventosa ela pode ser feita na face, ela estimula a produção de colágeno, ela aumenta o calibre dos vasos sanguíneos, então ela também é bastante usada em tratamentos estéticos. É que eu, particularmente, trabalho mais com tratamento de dor e a medicina interna geral. Aqui é uma outra ventosa de acrílico, essa aqui também eu comprei de silicone, que eu também comprei na China. Essa aqui você dá uma apertadinha nela assim e ela suga também. Esse modelo eu não recomendo, ela é barata, talvez vocês achem para vender no Brasil, porque ela machuca. Eu vou até tirar da Vitória, da mesma forma a gente aperta a bordinha até o oxigênio entrar e ela solta. Mas ela machuca um pouco. Então, esses dois primeiros tipos de ventosas são as ventosas de pressão, né, que a gente aperta e ela fixa. O outro tipo de ventosa que eu trouxe para vocês olharem é essa daqui, que é a de vidro, que na casa de vocês pode ser substituída por uma boa caneca bem forte, né? Vocês vão pegar as melhores canecas. E aí eu vou pedir para minha outra ajudante, peraí, filha, que é a Elis, minha filha do meio, cinegrafista. Ela vai filmar e eu vou fazer na irmã dela essa ventosa de fogo para vocês conhecerem, tá bom? Precisa, filha, pode tirar a blusa. Aqui é uma pinça, eu vou pôr o álcool 70, que hoje todo mundo tem em casa. Ixi, acho que eu me lambrequei muito de álcool, hein? Deus queira que não aconteça nada de errado. Nossa. Deixa eu limpar a mão. Nossa, as duas crianças aqui. Deixa eu me limpar melhor a mão aqui. Ver se eu... Então, ó, a gente coloca fogo com segurança. Aí a gente passa o fogo dentro da ventosa e coloca ela e apagou. Porque não tinha álcool líquido. Passa o fogo aqui dentro e já coloca nas costas. Aí a ventosa já fixa na pessoa. Então, se vocês tiverem uma pinça grande ou um garfo de churrasco, né, um pouco de álcool e um algodão, dá para fazer assim com canecas. Para retirar a caneca, da mesma forma que a gente retira. Põe o dedo para soltar o ar e puxa. Olha como já ficou mais marcado. Agora pode virar a câmera. Deixa para mão. Gente, se estiver muito ruim esse método que eu inventei aqui para mostrar para vocês, vocês podem reclamar, a gente vai adaptando, tá bom? Tá ótimo, Lívia. Então, tá bom. Então, nossa... Dá pra ver tudo certinho. Dá para ver certinho. E a gente tem o método mais utilizado aqui no Ocidente, porque ele é um método mais simples de fazer, que é a seringa. Que a gente tem a seringa tradicional. Para vocês verem quantos jogos de ventosa, eu devo ter uns 8 jogos de ventosa. Que eu quebro o copinho mesmo. Tem os copinhos mais velhos, tem esse aqui que é a marca mais vendida no Brasil. E aí tem esses copinhos, tem a dela mais antiga e assim por diante. E tem essa pistola aqui, que é elétrica. Que a galera na China curte e eu não curto. Então, como é que funciona a elétrica? Eu vou fazer rapidinho aqui, porque ela é bem difícil até de achar aqui no Brasil. Você coloca, aperta, e aí a ventosa fica firme no corpo da pessoa. Você consegue regular, né? E essa ventosa de acrílico, ela é muito interessante, que você só puxa esse biquinho em cima e ela solta sozinha. Você não precisa pôr o dedo para ela soltar, tá? Bom, se a gente tivesse tido tempo de estudar a teoria de canais, eu ia mostrar para vocês, tô pegando uma ventosa aqui, como fazer a ventosa deslizante. Por quê?
porque ela precisa ser no sentido do canal. Se a gente quer favorecer o fluxo de Qi no canal, a gente não pode fazer contra o sentido que o canal corre, correto? Porque senão a gente vai dificultar mais ainda. Então, eu vou só demonstrar aqui como se faz a varredura e vou mostrar para vocês rapidinho como que vocês podem fazer para substituir a varredura com vários copos ou com algumas canecas e um pouquinho de paciência, tá? Então, vira para a mamãe. Primeiro, é importante dizer que a ventosa, como ela aumenta o calibre dos vasos, ela aumenta a troca gasosa e a troca de substâncias entre o que você passar nas costas da pessoa e a pele e o músculo. Então, a gente usa normalmente um óleo mineral ou um óleo de muito boa procedência. Esse óleo é da Veleda, é alemã, eles controlam até a árvore que eles vão coletar o óleo vegetal. Ou quem já trabalha com aromaterapia. Então, se você já trabalha, porque eu não conheço nada, né? Mas quem já trabalha com aromaterapia pode usar óleos essenciais de boa qualidade, bem diluídos, porque lembra que ele aumenta a troca gasosa e de substâncias entre a pele e o meio externo. Então, se você colocar uma coisa que não seja muito legal, a chance de dar uma alergia é muito grande. Algum fitoterápico, para quem já trabalha com fitoterápico também, no caso, esse aqui é um fitoterápico chinês, esse aqui é um fitoterápico chinês também. Mas uma quantidade menor. Quem é fisioterapeuta, eu acho que os fisioterapeutas podem prescrever anti-inflamatório local, ou o médico prescreve, e aí qualquer um pode aplicar um anti-inflamatório tópico local. Só que lembrando que como aumenta essa troca, a gente vai usar bem menos substância e sempre diluída em uma base leve, uma base que não ofereça riscos. Então, no meu consultório, eu opto por usar óleo mineral. Pode usar óleo vegetal. Alguém sempre fala, pode usar óleo Johnson's? Não, porque o óleo Johnson's tem perfume. E esse perfume pode agredir a pele de alguém. Porque a gente está aumentando nessa troca do meio interno com o externo. Então, nós vamos... Eu gosto mais dessa bomba aqui. Então, nós vamos aqui fazer uma varredura. Eu vou aplicar um pouquinho, bem pouquinho de óleo mineral. Aqui na Vitória, nas costas dela. Licença, Vicky. Pode ficar. Eu conheço o canal da Bexiga. E eu conheço o canal Vaso Governador, que são os dois principais canais da parte posterior do corpo. E aí eu vou passando. Olha como ela até que tá bem equilibrada, porque a marca tá ficando mais ou menos igual em todo o trajeto. Mas eu sei que nem todos vocês vão ter uma ventosa de seringa. Então, quem vai fazer com o copinho? Como é que faz para descobrir esses excessos de deficiências? Então, a gente vai pegar, faz de conta que isso aqui é uma caneca. Eu vou pegar várias canecas. Pode ficar filmando, Vicky. Várias canecas e vou colocar ao longo do corpo dessa pessoa. Da parte posterior dela. Essa é uma imagem que tem bastante na internet. As pessoas com várias ventosas enfileiradas nas costas, né? Mais ou menos 1,5 dedo do centro da coluna aqui. Por que será, né? É porque são os pontos transportes. Aqui eu tenho a representação, eu tenho pontos ligados diretamente a todos os órgãos e vísceras do corpo da Vitória aqui. Então, eu vou pôr só algumas. Se você não tem caneco suficiente para fazer isso, você deixa alguns minutos, aí você vai tirando a primeira e vai enfileirando no final. Enquanto a Vitória fica uns minutinhos lá, eu quero mostrar pode virar para a mamãe, filha. 2 tipos de ventosa.
de caneca. Essa aqui que é a menorzinha, que é a facial, também na seringa a gente pode usar a facial, né? Ela é usada tanto para estética, quanto para tratar, por exemplo, alguns tipos de paralisia facial a gente usa. Porque se ali está com deficiência de Ti e sangue, eu posso aumentar o calibre, trazer, puxar, né? E desincha também, porque movimenta a água. Inclusive, isso é um bom... Quem sabe fazer a varredura, né, e conhece a teoria de canais, é muito importante a gente varrer o canal da bexiga, porque, olha só, é para movimentar a água, né, e a bexiga vai ajudar a eliminação de água. Então, é como se fosse uma drenagem linfática. Você pode fazer a própria drenagem e terminar com essa técnica, porque ela potencializa a drenagem. E aí, tem uma aqui que eu não sei se dá para vocês verem, a borda dela é torta, é assim. Tá vendo? É para cima. Para que serve essa ventosa? Ela serve para articulações. Ah, mas não é indicado. Não é indicado mesmo, né? No nível que a gente está aqui, eu não vou indicar que vocês façam. Então, se vocês comprarem e vier isso aqui, não usem articulação. Por exemplo, joelho, tornozelo, punho. Mas na equipe Shandong Luneng, por exemplo, aí eles usam bastante. Eles usam, mas eles têm, como eu disse, eles conseguem fazer uma avaliação maior. Lili, a mamãe vai pegar, vai mostrar as costas da Vicky. Vamos tirando aqui. Olha que existe uma diferença, né? Ficou tudo mais ou menos o mesmo tempo, mas vocês podem observar, tô tentando não fazer som. Vocês podem observar uma diferença de coloração. E se vocês pudessem colocar a mão, vocês iam sentir também uma diferença de temperatura. E aí, nesses casos, a gente pode... E aí, nesses casos, a gente pode fazer uma analogia com os órgãos e vísceras representados nos pontos de transporte da bexiga. Gente, foi bem assim, eu só queria voltar lá. Agora eu tirei de lá, vamos lá. Eu queria voltar lá só para a gente falar de segurança rapidinho antes de acabar. Eita, que essa daqui também não está atualizada, mas tudo bem. Deixa eu abrir aqui. Ah, na verdade, acho que eu vou projetar para vocês assim, porque aí fica mais fácil. Com relação à segurança, eu quero ressaltar para vocês isso aqui, ó. Não deixar a ventosa fixa no mesmo lugar mais do que 5 minutos. Gente, não vai dar o efeito Michael Phelps. Eu juro, não vai dar. Ah, não tem a foto aqui. Tem até uma foto que uma paciente me mandou, que juntou bolha de água. Tem algumas escolas que falam que aquilo ali é a umidade que está saindo, mas não existe pesquisa, não existe evidência que seja. Aquilo ali é um machucado. Às vezes a pessoa deixa para ficar uma carinha de Michael Phelps, sabe? Aquele roxão, acha lindo. E não fica, não fica roxo e chega a formar bolhas de água. Se eu conseguir abrir aqui, eu mostro para vocês. Crianças e idosos têm pele mais fina e sensível. Não é que não é para fazer, mas é para fazer com mais cuidado. Então, aqui eu disse 3 minutos, eu mantenho, né? Aqui na tela tá 5, mas eu mantenho que 3 é o suficiente para quem não tem muita prática. Tá? E crianças e idosos pode fazer, deve fazer, mas pode fazer mais com menos pressão, em bem menos tempo e testando a pele, tá bem? A pressão, a pessoa deve ser sentida de maneira confortável. Então, se você colocar o copinho, a pessoa começar, ai, tá doendo, tira. Não força a barra, tá bom? O cuidado redobrado com alergias, como eu disse, ele aumenta o calibre dos vasos, ele potencializa essa troca entre o meio externo, substâncias que vocês aplicarem, cheiros que vocês aplicarem,
e a pele. Então, se você usar um produto que não seja bastante neutro, bastante seguro, de uma marca que você realmente confia e avisa a pessoa, pergunta, às vezes eu vou usar um olhinho de arnica super bom que eu tenho lá, que é mexicano, Aí você pergunta antes, você tem alergia de arnica? Porque se a pessoa tiver uma alergia, gente, vai dar um ruim, muito ruim naquele momento, tá? E por fim, que não tá aí, mas tá no slide que eu deixei com as meninas, se a pessoa tem uma fragilidade capilar, você pode fazer a ventosa, mas deve redobrar os cuidados. Você tem que ficar olhando, 3 minutos talvez seja muito, né? E a chance de ficar mais bolinhas roxas é maior. Quem tem fragilidade capilar, quem tem alguma patologia, ou, por exemplo, pessoas que usam remédio, que a pessoa fala assim, eu tomo um remedinho para afinar o sangue, ou pessoas que estão atravessando, por exemplo, tratamentos quimioterápicos. Então, essas pessoas elas podem ficar machucadas mais fácil, você pode ter um derramamento de sangue maior. Então, você sempre pergunta para a pessoa se ela toma um remedinho para afinar o sangue, ou se ela tem algum probleminha de veia, ou se ela, claro, está passando por tratamento quimioterápico. Não é que não deva fazer. Inclusive, quem está passando por tratamento quimioterápico, por conta dessa desintoxicação que a ventosa promove, quando relacionada ao meridiano da bexiga, né, que manda tudo para o xixi mesmo, né, esses pontos de transportes, a ventosa é muito indicada, mas ela pode ser um pouquinho perigosa. Então, você vai fazer, mas você vai fazer olhando para aquilo ali, para não trazer nenhum problema para a pessoa que está recebendo, tá bem? Era isso. Deixa eu ver aqui. Muito obrigada. Aqui estão as minhas redes sociais, no Facebook, lia.polegato-castelã, e no Instagram é @liapolegato. Quem quiser, depois tiver dúvidas, eu sempre respondo, eu fico... pode me perguntar lá, porque eu adoro falar sobre medicina chinesa, é um prazer muito grande. E mais uma vez, obrigada pelo convite do pessoal do PET, na figura da Joyce, da professora Érica, muito obrigada, viu? Por tudo. Nossa, ali é até uma tristeza falar que tá acabando, sua aula tava maravilhosa, assim, espetacular. Muito obrigada. Pra falar. A gente teve realmente um tempo bem limitado, você falou geralmente é um curso de 6 horas, a gente cedeu pra gente em 2, mas eu acho que você pegou uns pontos chaves, assim, nossa, eu fiquei apaixonada. Eu acho que... Eu falei que era a porta de entrada para drogas mais fortes. Nossa, totalmente foi, eu tenho certeza, eu até falei que, nossa, para essas 52 pessoas que estão assistindo, eu acho que foi realmente uma porta pra gente, tipo, para pesquisar mais, para procurar mais, porque, nossa, assim, eu tô apaixonada, tô tremendo aqui, de tão empolgada que eu tô. E, nossa, a gente queria muito agradecer você por ter disponibilizado seu tempo, ter ficado aqui, tirar todas as dúvidas. Nossa, Lia, foi muito bom, assim, sem condição de maravilhoso. Ai, muito obrigada, gente. Muito carinho, eu fiquei muito insegura por fazer um resumo tão grande, né? Um resuminho tão pequeno, na verdade, de um tema tão grande. Fiquei com medo de vocês não entenderem, não ser claro, enfim. Mas, de qualquer maneira, eu estou à disposição nas redes sociais para a gente seguir essa conversa. Com muito prazer. Foi maravilhoso, Lia. E eu também queria aproveitar esse finalzinho para todo mundo que está assistindo não esquecer de fazer o check-out do evento para a gente ter esse certificado. Avisar também que agora, dia 14, às 19 horas, a gente vai ter outra aula aberta, dessa vez da Cat, também do PET. Ela vai estar fazendo um evento sobre... Ai, desculpa. Emergência. Sobre urgência e emergência. E... Nossa, é super importante, super legal também, gente. As inscrições também são no CAEX. Enfim, quem tiver interesse, se juntar a gente depois, semana que vem, a gente vai ficar muito feliz. Agradecer de novo a Lia por essa aula fenomenal. Madu. Oi. Espera só um pouquinho, que eu acho que tem gente fazendo um monte de comentário. A gente tem um tempinho aí, se a Lia não se importar, de dar algumas respostas antes da gente passar para a parte final. Pode ser, Madu?
Ah, sim, com certeza. Desculpa, eu não tinha visto que tinha mais pergunta, por isso que eu fui disparando. Não, calma aí. Ô, Lia, Oi. primeiro eu quero parabenizar, viu, Lia? Perfeito. Eu sempre fui apaixonada pela ventosoterapia e despertamos aí os corações dos meninos para esse tema tão importante para a medicina tradicional chinesa. Você deu uma visão básica muito boa, né? E assim, dá abertura até para outras terapias, não só a ventosa, né? Já fiquei vendo aí um segundo momento, um terceiro momento para a gente se encontrar. Existem as perguntas, mas antes de passar para as outras perguntas, eu queria fazer uma pergunta minha e até perguntar para você, assim, eu não tenho tanta experiência clínica com ventosa, eu tenho mais experiência com pesquisa, mas eu estava lendo uma pesquisa que saiu recentemente, tem um pessoal que está trabalhando no Brasil improvisando a ventosoterapia com aquela borrachinha de conta-gotas. Sabe aquela borrachinha que a gente tem do pinga-gotas? Sei, bem pequenininha. Bem pequenininha, para fazer drenagem em casos de sinusite, tá? E Eu não para fazer drenagem. em caso de sinusite. Porque elas são bem pequenininhas para fazer em face, exatamente, nesses 4 pontos. Ela tem sido usada também para tensão de enxaqueca no ITAM e nos dois pontos laterais dos olhos, o VG14, tem sido usado para enxaqueca. Então, eu não sei se você tem alguma experiência com essa. Porque, assim, eu li o artigo, mas, assim, era um ensaio clínico com um número muito pequeno de sujeitos. Então, eu não sei o quanto que ela poderia fazer sucção a ponto de estimular esses pontos que eu te falei. Você tem algum conhecimento, leu a respeito disso? Eu não conheço, achei muito legal, já quero conhecer. Não, mas quando um ponto ele está congestionado, por exemplo, aqui a gente tem 2 pontos extras que eu imagino, eu não conheço isso, tá? Mas eu imagino que seja onde se usa, eles chamam bitong, é um ponto extra, né? E aqui é o Tiga 2 que a gente também costuma usar. Não sei, eu não eu imagino. Exatamente esses pontos. Da vesícula, que talvez também. Ou estômago 3, bom. Aí, quando você tem um acúmulo, quando esse ponto ele é mesmo indicado, né, aí vai para a medicina chinesa, não ocidental, os chineses dizem que esse ponto ele está querendo receber, ele está com acúmulo, ele é visivelmente acúmulo. Então, todas as aulas que eu tive na China, Shandong, Pequim, eles falam assim, apalpe o meridiano, sinta, né, porque às vezes o ponto ele não está no lugar exato onde está lá no modelo anatômico que a gente usa. Ele pode estar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. E como você vai saber? Porque ele fica mais sensível, ele se mostra mais. Então, se ele está mais sensível, eu acredito que um estímulo menor pode ser eficiente, mas isso, veja bem, é eu acreditando, eu não li esse ensaio clínico, aliás, se você puder me mandar, eu agradeço, achei super interessante, mas por conta dessa informação que os chineses passam de que o ponto ele fica mais sensível, portanto, é mais fácil de você estimular com uma técnica mais sutil. Então, você não precisa usar com agulha, você pode usar uma técnica como a ventosa. Mas na China, o que eu vi de ventosa mesmo é chu dorsal. Eles enchem, assim, eles põem até no ombro e põem até quase no bumbum, muitas ventosas. Chega a ficar até pesado, porque essa ventosa de vidro, ela é pesada, né? Sim. Isso foi o que eu mais vi de ventosa. Praticamente todos os pacientes que se tratam começam com a ventosa. Essa foi a experiência que eu vi. Mas a China é tão ampla, tão vasta, né? Com certeza deve ter muitas coisas que eu ainda não conheço lá. Vou voltar logo.
Assim, a ventosa, ela é um recurso terapêutico que, principalmente para o paciente que tem o temor da agulha, né? Porque nesse caso desse estudo, o pessoal trata a sinusite e a enxaqueca justamente porque os pacientes não querem fazer o uso da agulha, porque por mais que não tenham uma sensibilidade tão grande, não dou tanto assim a agulha de acupuntura, mas algumas pessoas realmente têm medo, né? E até você perceber o TI, pode ser que a pessoa tenha mais medo ainda. E a ventosa, você não tem o TI assim da forma que você tem com a agulha de acupuntura. Então, ele é mais suave. Então, eu acho que acredito que seja nesse sentido. Mas agradeço, vamos fazer a experiência e trocar aí as figurinhas, para ver qual das duas vai sentir mais efeito. Eu já estou juntando um monte de tampa de conta-gotas para fazer um cachóis. Oi? E alguns, inclusive, porque é muito legal, eu queria testar. Vamos testar sim. Eu tenho um tanto, se quiser, estou aí distribuindo. Obrigada. A homeopatia está sempre usando. Tem uma pergunta aqui de uma colega, inclusive uma colega nossa, ela quer saber a respeito dos cursos que você ministra. Eu tenho conversado muito com o Gilmar, eu acredito que você conheça, ele aqui de Alfenas, ele mandou uma ação, e ele falou comigo que você ministra um curso de ventosa, que tem alguns alunos meus que fazem pesquisa com a gente, que querem fazer, inclusive, com certificação para ministrar a ventosa. Então, eles querem saber se você ministra, se você pode fazer aí um marketingzinho aí. Muito obrigada. Eu ministro para quem não é acupunturista, o curso de ventosa terapia, e aí qualquer pessoa da área da saúde pode fazer, né? E, inclusive, estudantes, o curso de auriculoterapia, com ênfase em não invasiva, porque se tem um efeito parecido, para que eu vou pôr agulha, né? Então, você faz dois cursos. A ventosa terapia é um curso rápido, é um curso de 6 horas. Eu dei a primeira turma online agora em setembro. Foi muito legal. Eu estava muito insegura de dar esse curso online, mas foi super, super legal. Inclusive, 3 pessoas dos Estados Unidos participaram. Foi um curso internacional, pessoal lá de Nova York. E legal. Foi muito interessante, eu gostei demais. A gente vai abrir uma turma agora, se eu não me engano, na primeira semana de novembro, de ventosa, mas posso mandar para a Joyce, se ela puder, por favor, ajudar então, a divulgar, eu agradeço. Se você tiver um contato, online. Site, se você puder pôr no chat aqui o contato para os cursos, se quiser pôr no chat, aí fica mais fácil o pessoal que está assistindo poder entrar em contato com você. Depois a gente pode disponibilizar nas redes sociais do PET também, pelo Stories do Instagram também. Aqui no Instagram é onde eu coloco tudo e respondo melhor do que no Messenger do Facebook. Então, tá lá, porque aí tem informação, assim que sair a divulgação já vai estar lá, né? Então, mas fiquem espertas que no começo de novembro, a gente fechando a divulgação, a Claudinha que trabalha com isso para mim, ela fechando a divulgação, eu já mando no Insta e já passo para a Joyce e peço, por favor, para ela me ajudar a divulgar, então. E como uma boa mãe, Lia, e como uma boa mãe desses meninos todos aí, você pode sortear aí uma vaga aí para a turma que está assistindo o curso, o que você acha? Oi? Pode sortear uma vaga aí para a turma que está assistindo o curso? Posso sortear. Sim. Pois então, depois que eles preencherem, que todo mundo preencher aí a inscrição, fazer a avaliação do evento, a gente faz o sorteio de uma vaga aí para o seu curso e te manda o nome, ok? Ok. Eu agradeço você mais uma vez. E assim, de professora para professora, você foi muito didática, muito boa, e agora eu vou passar para os meninos, senão eu vou apanhar daqui a pouco, porque eu não quero te falar. Muito obrigada, viu, professora? Muito obrigada. Vai não. Não, era só para no final agradecer mesmo, Lia, pela sua aula fenomenal. Acho que faço das palavras da Érica as minhas, foi incrível, nossa. Sem palavras. Agradecer também o grupo do PET, né, que estava aqui por trás o tempo todo ajudando a gente. E a todo mundo que estava assistindo, que participou bastante, a gente estava todo mundo muito empolgado, teve perguntas vindo uma atrás da outra.
Foi incrível, Lia. Obrigada mesmo. Gente, muito, muito obrigada, viu? Fico à disposição. E muito obrigada ao PET de enfermagem. E eu queria dizer uma coisa para vocês: aproveitem tudo, porque eu fiz pesquisa, participei de grupos na faculdade, né? Na minha graduação, e isso eu trouxe para a prática clínica, né? Eu não sou professora acadêmica, né? Eu tenho mestrado, mas eu sou clínica, eu trabalho só em consultório, os cursos que eu dou são mais por minha conta, mas essa lógica pesquisadora, essa lógica de ver a realidade e pensar em como intervir, anotar tudo que eu faço, desde o meu primeiro paciente, eu tenho registro de tudo, e a evolução de cada quadro, como se eu tivesse na faculdade ou no curso de especialização. Isso é muito importante. Então, a gente ter essa oportunidade de participar de um PET, a gente ter a oportunidade de fazer uma pesquisa, não é só teoria, é prática, a gente arrasta isso para a nossa prática, e isso deixa a gente um profissional, se não melhor, pelo menos mais interessado. E, Érica, manda um abraço meu para o Gilmar, eu gosto muito dele, ele foi meu professor na especialização há 8 anos atrás, também uma graça, eu tenho muito respeito por ele, muito carinho. Sim, eu tô doida para ele dar um curso de dry needle, de agulhamento a seco para os meninos, mas ele está muito apertado, porque ele dá um monte de curso de acupuntura, né? E ele é fisioterapeuta, eu sou paciente dele já há algum tempo, eu amo fazer fisioterapia. Eu quero fazer um curso de dor, eu e o Gilmar, meu sonho. Chaveco. E ele é muito bom, com certeza. A gente montar um curso, dividir um curso de analgesia, tenho muita vontade. Então, tá bom, gente. Muito obrigada. Boa noite. Eu estou à disposição, viu? Boa noite, Lia. Muito obrigada. Obrigada. Tchau. Foi um prazer te conhecer. Boa noite.